This is Growthaholics. Aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E esse é um daqueles episódios que a gente chama This is Pedro and Mike, onde a gente fala sobre assuntos aleatórios que vêm na cabeça na hora e depois a gente batiza o episódio com o respectivo tema. Só que dessa vez a gente tem um This is Pedro and Mike e Cássio Spina também. Então a gente trouxe um convidado aqui para a gente fazer os nossos bate-papos aleatórios, que é o Cássio Spina, um velho amigo aí a gente vai falar um pouco sobre isso, e hoje está aí lado a lado com a gente, construindo, né, toda essa visão, especialmente ali na Ace Cortex. E bem-vindo, Cássio, aí neste episódio especial. Aqui teremos vários outros, mas bem-vindo para esse seu primeiro, né, inaugurando aqui a sua participação no Growthaholics, né? Obrigado, Pedro. Obrigado, Mike. Um grande prazer estar com vocês, né? Sempre juntos aí nessa jornada, e agora, né, mais ainda. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Boa, e temos o Mike, que já é o nosso veterano aqui nas nossas conversas aleatórias, né, Mike? Voltando de férias, tudo bem com você? Tudo bem. Pedro, Cássio, um prazer te ver aqui. Bater papo, relembrar um pouco, a gente estava tentando puxar da onde que a gente se conheceu. Acho que tem várias versões, mas eu tenho uma na cabeça muito clara. Vai lá, mas não sei quem começa. Começa aí você, Mike. Quero ver se é a mesma que eu tenho. É que tem uma que a gente não conheceu. Foi uma abordagem que eu fiz ao Cássio. Então a gente tinha, antes da Ace, para quem não sabe, o Pedro e eu, a gente tinha um site de reserva para restaurante. O primeiro do Brasil. Não tinha, né? Não existia nada disso antes esse foi em 2010. E a gente fez o funding do negócio inicialmente nós mesmos, e depois a gente falou, vamos levantar uma grana com investidores brasileiros para ver se ajuda, né? Smart Money ajuda a gente a crescer, enfim, e passar para o próximo nível. Já tinha várias centenas de restaurantes na base, a coisa estava andando, e aí eu fui procurar quem investe no Brasil. Né? Estamos falando em... A meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. Não era... E a gente, assim, não tinha nem o tamanho, nem a vontade de falar com Venture Capital ainda, era muito incipiente. E aí a gente descobriu lá Anjos do Brasil. E acho que não tinha. Tinha, na realidade, para não mentir, tinha o Gavia Angels, que eu me lembro de cabeça, do Rio de Janeiro. Mas a gente estava baseado em São Paulo e Porto Alegre, a gente tinha 2 escritórios, né, dois locais, e aí eu entrei em contato, assim, cold call com o Cássio, perguntando como é que faz para levantar dinheiro com a Anjos do Brasil, e ele me atendeu, tá, super legal, me atendeu na hora, assim, não sei como que eu arrumei o telefone, se estava no site da Anjos do Brasil, alguém me deu, tá, não sei, isso eu não lembro, eu sei que a gente conversou, e ele falou, manda pra gente aí o teu plano, enfim, o teu deck, o que você tem, pra gente dar uma analisada, mas vai demorar um pouquinho, porque a gente tá cheio de coisa. Imagina, na época, o que era cheio de coisa da época não deve ser nada perto de hoje, né? E aí, depois de um tempo, ele devolveu dizendo, olha, ainda é cedo para nós, a gente vai passar essa oportunidade. Mas a gente não se conheceu, a gente falou, foi uma interação de investidor para startup. Nós, a startup, e o Cássio investindo pela Anjos do Brasil, coordenando a Anjos do Brasil. Esse foi o primeiro contato. Mas aí eu tenho um outro na cabeça, mas eu queria passar a palavra para vocês, para ver se vocês lembram, se vocês estão pensando na mesma coisa. Eu quero ver. Vai lá, Cássio, eu quero ver se você se lembra. Putz, aí a minha memória é 100% documentada em e-mails. Eu estou até buscando aqui nos e-mails, o histórico meu, para ver se eu acho alguma coisa, porque, gente... Não peçam para me lembrar de memória de cabeça, tá? Porque eu sou zero nisso. Então, vou jogar bola para você aí, Pedro. Eu vou. Do rastreamento aqui. Vou refrescar sua memória, Cássio. Vamos lá. A gente ficou de te conhecer ao vivo num evento
que era um evento, eu me esqueci o nome desse evento, Mike, não sei se te lembra, mas era o Pedro Sorrentino que estava organizando, te lembra? Era o Sorrentino que organizava. Sim. E a gente, né, que depois virou VC, né, da One VC, hoje ele está tocando um projeto dele, né, e aí a gente foi lá antes do evento começar, eu me lembro, e sentamos com o Cássio e batemos um papo com ele uma meia hora antes do evento começar. Era isso, Mike? Era isso, num bar de rock, assim, hard rock, na Rua Pinheiros, no início, antes de entrar na Faria Lima, era tudo preto. Você não lembra, Cássio? E era em cima, a gente sentou numa mesinha em cima, e eu acho que você estava julgando o startup, eu não sei, era um evento de startup, como tinha poucos, né? A gente lembrava, tinha os meetups, a gente lembrava, assim, das datas, e acho que você estava julgando o evento, e a gente sentou para conversar com você, tudo preto, tudo roqueiro, assim, de couro, de punk, sei lá. Era nesse local que eles fizeram um evento de startup. O Pedro acertou, que era exatamente isso que eu tinha na cabeça. A gente bateu um papo de, sei lá, meia hora, tomou uma cerveja numa mesinha redondinha em cima, na parte superior lá do bar, do boteco. É isso aí. Bom, cara, parabéns pra vocês têm uma memória 1000 vezes melhor que a minha. Não sei se já é isso. Enfim, ainda tem cabelo que atrapalha a memória, entendeu? Mais um pouquinho. Vai tá acabando já. Então, em breve vou ter memória, exclusiva de consulta é a memória que vocês têm, viu? Mas assim, que eu sei assim, que a gente sempre teve, né, há muito tempo aí, né, todos os relacionamentos, contato que sempre foi super bacana, e acho que para mim a memória que eu sempre guardo é isso, de pessoas bacanas, entendeu? Então, idem. É isso que eu gosto. Idem. E eu me lembro, Mike e Cássio, que no início, né, do cenário aí de investimentos e tudo mais, o Cássio, ele era quase como o evangelista, né, dos investimentos. Então ele ia lá no púlpito, lá no pódio, e ele repetia o gospel, né, toda vez, né, o Cássio fala assim, deixa eu explicar o que é investimento anjo, o que é isso, o que é aquilo. Aí ele tirava, né, como é que é o nome do teu livro, Cássio? Você tirava o teu livro assim e falava, ó, esse é o livro e tal, quem quiser saber mais, né? Você se lembra? Toda vez você fazia o seu passo a passo. Era isso aí mesmo, exatamente isso, cara. Viajei muito, tentando disseminar o que era investimento anjo, porque naquela época as pessoas, né, não tinham nem noção do que se tratava, a verdade é essa. Cássio, por que você decidiu fazer investimento anjo? Então, Mike, boa pergunta. Basicamente assim, né? Eu fui empreendedor por 25 anos, né? Enfrentei todas as agruras que é ser empreendedor, né? E, enfim, os desafios todos. E depois, né, de vender o último negócio, falei, putz, né? Não quero mais abrir um novo negócio meu, né? Já passei por muito, né? E gostaria de continuar conectado nesse ecossistema. E eu tinha alguns conhecidos meus aí dos Estados Unidos, né? Faziam já investimento em startup, eles comentaram um pouco sobre isso. Eu falei, putz, isso parece ser bacana, acho que, né, faz sentido para o que eu quero da minha vida, pelo menos nesse momento. E aí eu falei, deixa eu começar a enveredar nesse mundo, né? Comecei eu tive assim, a experiência de ter tido um VC, né, já no estágio mais late stage da minha empresa, então eu conheci um pouquinho desse ecossistema de investimento, né, de como é que funciona a mecânica, né, de investimento, negócio, vi o valor que tinha, né, tanto que até hoje tem um relacionamento super bacana com quem investiu naquela época, ficaram ótimas experiências, né? E a partir daí eu falei, puxa, será que eu não consigo fazer isso, né? Também ajudando esses empreendedores que estão começando. E aí que eu falei, deixa eu experimentar esse negócio, bem que, né, vamos dizer assim, quando você entra numa coisa que não vai te absorvendo e você vai ficando cada vez mais envolvido e vendo que, puxa, tem muito para fazer, né? Eu acho que assim, esse talvez seja um pouco do lado do sangue empreendedor, né? Quando você vê que você tem, né, muita coisa para fazer, você, né, arregaça a manga e vai em frente. Então foi por aí que eu me envolvi nessa jornada aí vai completar aí quase 12 anos, né? Já. Caramba. Muito bom. Assim, faz algum tempo, mas, né, pensando nas nossas carreiras, é uma fração, né? É uma parte, né?
E esses dias eu e o Mike, a gente gravou um episódio falando sobre recuperando um pouco aí os velhos tempos. Até algumas pessoas, Mike, da nossa época, me mandaram mensagens falando, nossa, ouvi esse episódio, tem nostalgia. Muito legal, né? A gente fez uma olhando para trás, e seria legal a gente pensar, né, um pouco sobre, juntos aqui, né, o que deve acontecer também, né? Olhando para frente, como é que vão ser esses próximos 12 anos aí, né? Muita coisa mudou, a gente já falou sobre maturidade, empreendedores, tamanho das rodadas, mais capital, né? Profissionalização dos fundos, todo o ecossistema, enfim, já falou sobre tudo isso. Se a gente olhar todos esses fatores e pensar no nosso momento, né, nosso momento político, né, pensando em termos de Brasil, qual seria a aposta de vocês? Eu sei que o Cássio também é um cara que, né, que sempre foi um cara envolvido com policy making, assim, né, ajudando aí a classe política a pensar sobre esse segmento, sobre esse setor, que é um setor difícil em todos os aspectos, né, Cássio? De entendimento lá quando cai na mão de um juiz para entender o que é uma startup, como é uma startup, assim como que eu regulo, né, como que eu trabalho nesse mercado. Mas se vocês fossem vamos fazer algumas apostas juntos aqui, o que deve acontecer nos próximos anos? Essa euforia toda de mega rounds, devem continuar, não deve continuar? O que vocês acham? Mas eu vou perguntar primeiro para o Cássio, Pedro, sobre a parte política, que estou pegando o teu gancho aqui, tá? Que ele está tão envolvido. Excelente. E ele sabe, acho que mais do que nós dois juntos. Não tenho dúvida. A gente chegou até um certo ponto, né? Você pode até comentar um pouco, Cássio, o que é esse certo ponto para quem está ouvindo a gente, para poder entender melhor, né? O que tem? Eu acho que tem muitas vitórias, enfim, nada é perfeito. Mas o que será que acontece? A gente continua nessa movida, né? Para onde a gente vai dentro do engajamento político, do governo em relação às startups? Como é que você enxerga isso? Legal, não, bacana. Assim, só vou começar falando um pouquinho muito rapidamente sobre a visão geral do mercado, e aí indicar a parte política, que vocês vão ver que está muito associado, né? Assim, como vocês já falaram, não preciso repetir isso, todo mundo sabe quanto evoluiu nesses últimos 10, 12 anos. Né? No momento que vocês lembraram bem, a gente tinha que explicar o que era investimento anjo, né? O mesmo conceito de startup ainda no conceito que estava começando, né? Para hoje, para um movimento bastante, né, significativo. Só que ainda quando você compara, né, o Brasil em relação ao seu tamanho, né, da economia, o tamanho do país, em relação ao tamanho do nosso PIB, né, com os Estados Unidos, com a Europa, enfim, e já são, claro, mercados mais maduros, você vê que na proporção, não estou falando nem para ser igual, né, mas na proporção do tamanho do PIB do Brasil, a gente ainda está muito longe de estar no estágio de maturidade. Né? O exemplo que eu dou sempre é assim, no Brasil se investe menos de 1% do que se investe, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí o PIB brasileiro, agora o câmbio até reduziu um pouco, mas que seja 8% do PIB americano, significa que a gente tinha que estar 10 vezes maior para estar, no mesmo patamar dentro do tamanho do nosso país. Então, assim, por mais que a gente evolui muito, já tem não só muito espaço para crescer, mas como tem uma certa necessidade também para crescer, para a gente se tornar um país competitivo globalmente. Então, acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem no nosso ecossistema. Agora, a questão, né, da parte que você falou de policy making, né, de políticas públicas para essa área, é uma questão que eu me envolvi logo, assim, eu diria, desde o começo, né, na própria Anjo do Brasil, quando eu fundei ela, foi um dos pilares, porque já existia, né, experiência internacional mostrando que é necessário você ter políticas de estímulo para esse ecossistema. A própria OCDE, ela tem um estudo, né, que ela mapeou em mais de 20 países, né, o impacto que existe, né, de todo esse ecossistema, e mostrou que sim, é necessário ter políticas que estimulam. E como eu falei, tem diversos cases, se você pegar case, por exemplo, do Reino Unido, né, da França, de Portugal, né, o volume de investimentos acelerou muito a partir do momento que os governos estabeleceram essas políticas de estímulo. Né. Os próprios Estados Unidos, não foi exatamente assim, mas hoje, porque eu mostro para todo mundo, falo, se você investir em uma startup, o Mike deve saber isso, está aí, né, na Flórida, no Texas, em vários estados americanos, você é isento do imposto sobre ganho de capital. Por quê? Porque esses estados querem atrair investimento, querem atrair investidores. Né? Então, existem políticas de estímulo também praticadas, por mais que o mercado já seja um mercado desenvolvido. Então, assim, percebendo isso,
né? Como eu falei, desde o começo eu falei, não, então a gente tem que fazer alguma coisa nessa linha. E assim, gente, é uma batalha árdua. Tivemos algumas vitórias, tá? Eu diria assim, primeiro, quando a gente conseguiu, na lei complementar no 55, incluir o modelo de investimento anjo, já dá uma proteção jurídica para o investidor, que é uma das grandes barreiras que a gente sempre teve, né? O investidor sempre fala isso. Pô, investir o capital, sei que eu estou arriscado a perder se o negócio não der certo, mas eu vou ter que botar mais dinheiro ainda, né? Que essa é a preocupação maior. E a gente conseguiu isso, conseguimos um reforço agora com o marco legal das startups também, então são vitórias importantes, mas assim, o Brasil está muito atrasado, ele está muito defasado. Se você olhar, por exemplo, não vou nem comparar Estados Unidos e Europa, vou pegar os BRICS, né, que são teoricamente as economias emergentes aí que o Brasil está inserido. Você pegar a Rússia, pegar a Índia, pegar a China, pegar até a África do Sul, todas elas criaram políticas de estímulo para investimento em startups. A África do Sul foi além. Ela criou uma política que ela permite você compensar até 100% do seu valor investido no seu imposto de vida. Quase como se o governo falasse, estou te dando dinheiro aqui para você investir naquela startup. Né? E o Brasil, infelizmente, né, por mais que a gente tenha lutado muito fortemente, especialmente agora com o marco legal, infelizmente a gente tem barreiras que eu diria que várias questões políticas, culturais, que impediram de a gente conseguir atingir esse objetivo, que é, no mínimo, equiparar a situação do investimento a outros investimentos, inclusive aqui no Brasil mesmo. Né? Hoje, se eu investir em uma empresa listada na Bovespa, antiga Bovespa, agora B3, você, se ela for com capitalização de 700 milhões, você é isento. E para aquelas que são maiores, você pode compensar, perdi numa, ganhei na outra, compensa e paga o imposto só sobre o resultado final. Startup, não. Se investir em uma startup, perdi tudo, na outra eu ganhei, dobrei o meu capital, na mesma que a soma tenha ficado no 0 a 0, eu vou pagar imposto, né, que não faz o menor sentido. Então, enfim, a gente tem um desafio gigante, né? Esses anos todos envolvidos nessas questões todas de policy making, aprendi muito, né? Mas tem que continuar a aprender cada vez mais como é que funciona a mecânica, né, no governo, no Congresso Nacional. Né? E no final das contas, assim, sendo bem claro, bem transparente, não é nada individualizado, tá? Não estou falando especificamente em relação a um membro do governo, membro do Congresso, porque até sempre fomos muito bem recebidos, não podemos reclamar de nada, tá? Tanto pelo governo quanto pelo Congresso, quando a gente leva nossas pautas, mostra, justifica, todos até hoje sempre foram muito receptivos, né, de entender que realmente é necessário ter esse tipo de política de pelo menos equiparação, idealmente de estímulo a investimento em startups. Mas a verdade é que na prática, na hora, como a gente diz, na hora H ali, entendeu? Que você precisa tomar decisão, precisa assinar, ninguém quer tomar a responsabilidade para si. Por quê? Porque tem uma série de implicações, tem infelizmente a gente vive esse momento aí de complexo, aí de disputa política muito acirrada, né? De polarização, sem discutir nenhum viés, nenhuma vertente, que esse não é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo aqui é fomentar esse ecossistema, porque é um ecossistema que gera riqueza para o país, né? Mas a verdade é que essa polarização criou uma batalha que, no final, é aquela história, né? Na guerra, quem sofre mais são civis, né? São aqueles que não estão envolvidos na guerra. E a sensação nítida que eu tenho é essa, entendeu? Nós, nesse tiroteio de um lado para o outro, por quê? Porque o governo fala, não posso correr nenhum risco de dar nenhuma brecha para qualquer coisa que seja considerada violação de responsabilidade fiscal, com medo de um impeachment, né? Porque isso poderia ser usado como justificativa para um impeachment, tá certo? E o outro lado da moeda dizendo, não, então, né, também não podemos fazer, porque se fizermos, nós vamos estar assumindo, abrindo uma porta para que se faça do outro lado, sabe? Aquela guerra que nenhum dos dois lados quer abrir, aquela guerra, quase guerra fria, né? E no meio dessa batalha, como eu falei, a gente acaba sendo, vamos dizer, de certa forma, penalizado por não conseguir desenvolver essa política tão necessária. Né? Então, enfim, é um desafio, mas como a gente diz, a gente perde as batalhas, mas a guerra ainda não, a guerra continua, a luta continua, né? E eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar persistindo, acreditando que em algum momento, né, talvez um momento mais oportuno, certamente nesse momento atual que a gente vive, aí pela conjuntura política, por ano que vem ser ano de eleições, a perspectiva não é das melhores, tá? Em termos de ter algo que seja positivo. Mas, assim, o lado bom, né, que eu sempre falo para todo mundo, dos empreendedores, no dia a dia nosso, né, no dia micro, que a gente chama, né, no dia a dia nosso, isso tem um impacto? Até tem, mas muito pequeno, né? Eu acho que quem está envolvido nesse ecossistema, está investindo, está olhando as oportunidades, o Brasil é um país cheio de oportunidades, não vai fazer mais ou menos por causa disso, tá? Quem perde no final do dia é o país, porque
atrai menos investidores, às vezes até menos empreendedores. Temos alguma certa evasão de empreendedores também e investidores para fora, né? Você vê quantas pessoas aí estão aí, né, às vezes fazendo seus projetos, investimentos fora do Brasil. Então perde o país. Mas assim, para nosso ecossistema, eu diria assim, para nós que estamos aí ativos, investindo, empreendendo, o dia a dia continua sendo, vamos dizer, o mesmo, com algumas dificuldades, mas que são iguais para todo empreendedor. Então, o que você está dizendo é que temos ainda um delta muito grande entre... Não é nem para alcançar os Estados Unidos nominalmente, mas proporcionalmente existe um delta imenso que a gente ainda está recém no início, né, dessa curva. Vocês acham, né, que essa tendência aí, porque esses mega rounds que começaram a esticar toda a corda para cima, né, são de poucos agentes, né, são os Tiger, SoftBank e tal, são pouquíssimos agentes, geralmente estrangeiros, que acabaram mudando a dinâmica junto com os juros caindo e essa classe de ativo ficando mais na moda aí, na crista da onda. Foi meio que uma tempestade perfeita para acontecer isso. Vocês acham que essa é uma tendência que vai continuar? Minha opinião é que sim. Eu acho que não tem por que não continuar. Eu acho que a gente tem cada vez safras novas de startups crescendo, acelerando, se tornando as scale-ups, que demandam, sim, investimentos maiores para poder atingirem patamares, né, mais significativos no mercado. E como eu falei, o Brasil tem muitas oportunidades. Outro fator também muito importante, né, que eu lembro que era uma limitação, era os exits. Né? A gente, lembro, acho que já chegou até a conversar com vocês, né, há 5 anos atrás, o exit sempre era um desafio, né, porque o transação e transações de M&A sempre era muito limitado, e a gente vê que com essa leva de IPOs, muitas empresas captando dinheiro para fazer aquisições, muitas aquisições acontecendo, né, muitos players muito ativos no mercado, que é a forma de você reciclar esse capital. Né? Então, acho que tudo isso, na minha opinião, é um ciclo muito virtuoso. Novamente, a questão é o quanto isso pode acelerar, qual a velocidade que isso vai crescer. Novamente, eu não tenho dúvida se vai continuar crescendo, né? Porque, como eu falei, a gente tem uma defasagem enorme, então o espaço está aí para crescer, né? Você tem um espaço para crescer, sem dúvida nenhuma, a oportunidade está aí para crescer. Agora, você vai crescer 10, 20, 30, 40% ao ano, ou você vai crescer 50, 60, 70, como talvez pudesse crescer se tivesse mais políticas de estímulo. Acho que esse é o melhor. Esse é o ponto. Eu concordo com o Cássio. Acho que se a gente olhar, a gente tem cada vez mais fundos maiores no Brasil, levantando cada vez mais capital, né, para participar, né, desses mega rounds, co-investindo, né, entram os grandes, como você falou, entra uma Tiger, mas entra fundos locais juntos, né, a gente tem visto isso com muita frequência, então os fundos estão cada vez maiores, cada vez entrando mais esse ciclo, e eu acho que vai continuar, a gente tem muita oportunidade ainda, então acho que isso é só o começo, visto o que está acontecendo fora do Brasil, que também não parou, né, os mega rounds aqui nos Estados Unidos continuam. E aí é cada vez mais difícil até você querer entrar num fundo grande também, a nível de investidor querer entrar num fundo grande está cada vez mais complicado, tem fila para entrar nos principais top tiers, fundos, né? Tem fila, eles escolhem quem eles querem de investidor, né? Então acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que olhando para o futuro a gente vai chegar nesse mesmo patamar aí, talvez não num patamar proporcional, como o Cássio falou, mas nessa mesma oferta, e aí tem que ter a demanda do outro lado, a gente tem que ter as startups para assimilar, né, todo esse capital que está querendo ser investido. Acho que talvez essa era a pergunta que eu tinha aqui. A gente vai ter, tem hoje, ou vai ter daqui a 12 anos, como o Pedro falou, startups suficientes no Brasil ou na América Latina para suprir todo esse capital? Ou os caras vão acabar buscando em outros lugares? Assim, se a gente for ver, né, Mike, eu acho que a gente assim, recebe algum tipo de rodada, se eu não me engano, menos de 4% das startups, né, hoje, aqui no Brasil. Ou seja, acho que é 3%, até menos. Então, assim, a proporção é pequena, mas
o que me leva talvez a minha maior preocupação, que talvez seja o maior gargalo que a gente tem para fazer essa máquina girar, que é talento. E hoje a gente tem um gap muito grande de desenvolvedores, que todo mundo fala, mas também gap em praticamente todas as áreas, né? Eu quero contratar alguém bom que saiba mexer em produto, eu não tenho escolha senão formar, né? Então as empresas estão virando universidades, né? Complementam a universidade para a formação profissional, para gerar o seu próprio pipeline de talentos. Assim, existe um olhar que estamos fazendo várias ações hoje e devemos ter uma melhora considerável nos próximos anos. Existe um outro olhar que as faculdades vão formar cada vez menos pessoas aptas a entrar jogando nesse mercado e a gente não vai conseguir suprir a pouco. E aí acho que a pandemia também agrava esse cenário, colocando também, abrindo o cenário para as empresas do mundo inteiro, né, usando o dólar, que está extremamente desvantajoso para a gente, contratando gente brasileira remota, ou seja, o top tier, né, quer dizer, a pessoa que fala inglês, fluente e tudo mais, geralmente tem mais opções e consegue acessar. Então, esse é o ponto. O que tu acha, Cássio? Tu acha que esse é o maior gargalo, além, obviamente, eu acho que assim, o governo, né, os desgovernos aí que a gente tem, já estão meio que precificados assim, na nossa conta, a gente poderia ser 10, mas a gente está já sabendo que vai ser 6, né, mas essa parte que me parece que ainda não está bem alinhada ainda. Com certeza, eu concordo plenamente, Pedro, o desafio por talento é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores gargalos que a gente tem hoje. É interessante como isso evoluiu, né? Até puxando o retrospecto, eu lembro no começo, lá quando a gente começou, né? Vocês devem lembrar também que o desafio era o seguinte: eu não conseguia atrair talento, porque o talento queria trabalhar, né, num grande banco de investimento, numa multinacional, esse é o sonho de carreira, né? Graças a Deus isso já inverteu, né? Hoje você vê muita gente saindo desses empregos mais tradicionais e querendo empreender ou se envolver com startups. Mas a competição está ficando mais acirrada, né? Como você lembrou bem, Pedro, a pandemia, né, abriu, né, uma janela aí de oportunidade. O cara hoje, né, pode ser contratado por uma empresa de fora sem sequer, né, sair de casa, né? Então, e isso tem acirrado muito essa competição, e eu, né, tenho sentido na pele. Eu tenho um caso recente de uma startup minha que o CTO, né, um cara chave para ela, recebeu uma oferta de uma startup americana, né, para trabalhar lá, ganhando em dólar, stock option em dólar. A gente até falou, vamos reter ele com stock option e tal. Cara, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, essa competição por talentos, ela realmente é um problema, não é um problema exclusivamente brasileiro, e aí o problema se agrava, é um problema global, né, porque a pandemia impulsionou a digitalização das empresas. Então, hoje você briga não só contra as startups, você briga com as multinacionais, briga com Deus e todo mundo desesperado para contratar, principalmente na área de tecnologia, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o maior desafio, né? Dinheiro hoje é commodity total, né? Então, você tem aí grandes volumes de capital, como a gente já falou, mas talento é uma coisa difícil, né? E as faculdades, como você citou, Pedro, elas infelizmente não têm o timing, né, e o foco para formar os novos profissionais. Então, as empresas elas estão acabando se virando, aí buscando. As empresas estão surgindo também, quantas startups, né? E acho que aí é o bacana, né? O legal, que eu gosto disso, né? Quer dizer, estão vendo essa oportunidade, estão entrando nessa seara, né? Está surgindo um monte de startup agora para formar talento, né? Isso. É isso aí, assim que tem que funcionar o mercado, tem que achar uma forma de suprir, né, essa lacuna que a gente está vivendo hoje, né? E, enfim, esse é o desafio que a gente, sem dúvida nenhuma, todo empreendedor que quiser entrar nessa seara, investidor que queira investir, vai ter que olhar com muita atenção mesmo como resolver esse problema. Eu acho que assim, até pouco tempo atrás, o cara de startup, a persona, né, que a gente queria trazer para uma startup era uma. Aí tinha o cara das empresas, né, tradicionais. E hoje é o mesmo, né, o mesmo perfil, todo mundo quer o mesmo perfil. Não tem mais um nicho, né? Ele virou. Então, não sei, Mike, como é que tu fazendo um paralelo aí com os Estados Unidos, existe também aí uma falta de talento, né? Hoje, claro que dependendo da categoria e tal, mas hoje tem mais vaga de emprego
do que desempregados nos Estados Unidos, né? Especialmente em níveis de restaurante, né? Esses trabalhos low wage aí, né? Americanos, né? Mas existe também essa questão do talento ser escasso, né? Já faz tempo, antes da pandemia, né? Principalmente em tecnologia, no nosso ecossistema, a demanda por gente boa em tecnologia tem sido uma briga grande com as corporações, briga grande entre os unicórnios, né, que conseguem pagar mais e roubam das startups menores, e isso é mundial, como o Cássio falou. Aqui já é tremendo há muito tempo, estão oferecendo stock option logo de cara, assim, na entrada, né? Uma pessoa júnior entra numa startup e já recebe stock option. Tá? Mal agregou valor, não conseguiu nem trabalhar ainda. Se você não oferecer, as pessoas não vêm trabalhar. E é geral, tá? Não é só para TI, não é só escrever código, é em todos os níveis. É competição brutal mesmo. E acho que no mundo inteiro tá assim, né? Tá assim no mundo inteiro. Talvez no futuro, quando escrever código, porque eu acho que essas competências, elas são... não vou, talvez eu ia falar efêmeras ou temporárias, né? O que quero dizer com isso? Amanhã, a gente tem necessidade hoje de alguém que escreva código, que saiba Python, sei lá. Amanhã, escrever código vai ser algo que a máquina vai fazer, né? Boa parte do código vai ser escrito por uma máquina. Concordo. Então, você vai falar, né? Não vai nem digitar, você vai falar para a tua máquina escrever uma página web sobre o podcast aqui nosso. E a máquina vai fazer um mock-up para você, né? Vai fazer uma prévia de uma página. Então, talvez o futuro não seja tanto esses talentos de tecnologia que são super escassos, mas outros talentos, né? Mais gerencial, né? E mais realmente empreendedor, né? Que esses... já é mais difícil você roubar um cara, né? Se o cara está empreendendo, ele tem um negócio dele, para ele parar e ir para uma outra, tem que ser algo fora de série, tem que ser um M&A, né? Então, eu acho que isso, não tão já, mas a gente vai ver uma mudança lá na frente, a gente vai lembrar dessa conversa daqui a alguns anos e falar, olha, já não é mais a mesma coisa. Né? E outra previsão que a gente pode fazer aqui, né, eu acho que hoje stock options não são tão atrativas para os colaboradores quanto o serão em 5 anos. Porque se a gente olhar nos Estados Unidos, né, quanta gente conseguiu ganhar muito dinheiro com stock options lá, né? Eu nem menciono só as big techs, né? Eu tive um estudo, o caminho mais rápido de você ficar milionário no Vale do Silício indo trabalhar numa Big Tech pegando stock options, mas tem milhares de startups que dão isso e aí o que eu acho que vai acontecer é que hoje não tem histórico, você não conhece muita gente que ganhou dinheiro com stock option, com IPO ou uma super aquisição, mas a gente deve ver cada vez mais isso acontecendo e me parece que esse é um incentivo que vai ser mais valorizado pelos colaboradores indo para frente, né? Não sei o que você acha, Cássio. Com certeza, acho que a gente espera que as pessoas... Eu lembro que quando eu falava de stock option também, né, recapitulando, as pessoas nem sabiam o que era, né? Entendiam, eu não vi o valor algum, falar que isso aí não vai valer nada, entendeu? Hoje começam a se ter casos, né? Começam a ter algumas coisas, né? A gente começa a falar, né? Isso a gente sabe como é que é, né? Um tem que falar para o outro, tive stock option, né, teve o IPO aí da minha empresa, ou venderam lá a minha empresa, eu ganhei uma grana, e um vai falar para o outro, e isso vai começar a se disseminar. Ainda no Brasil, acho que não é tão disseminado, você citou, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que quanto mais a gente tiver esses casos, mais vai se tornar, né, valorizado. Né? E aí, voltando até a seara da questão de política pública, por exemplo, esse é um problema que a gente tem, né, porque no Brasil, né, a Receita Federal muitas vezes quer considerar stock option como salário, como remuneração. E aí a Receita chega lá e quer tributar, né, quando você concede stock option. É uma coisa que não faz o menor sentido. Né? Estou dando lá o que pode valer muito no futuro, mas pode não valer nada. Né? Que até foi um debate em cima do marco legal, né, Cássio? Exatamente. Esse era um tema, né? Foi um dos pontos que a gente tentou brigar até o último minuto para ver se a gente conseguia resolver, e a solução que foi dada não vamos excluir e deixar para depois, né?
infelizmente, problemas de política pública. Mas, novamente, no nosso dia a dia, vamos tocar e vamos fazer, né, tem essa certa insegurança jurídica para as startups, mas, novamente, tem que saber lidar com isso, como a gente já lida com tantas outras, recorrentemente aqui. Eu falo um negócio assim, totalmente, né? Aqui é o nosso podcast de assuntos aleatórios. Total. Mas olha a diferença da realidade. Aqui nos Estados Unidos, a legislação para os hedge funds, tá? Então, lembrando que os hedge funds são os fundos mais agressivos, que assumem maiores riscos, e que tem talvez a maior capitalização do mundo, são esses fundos todos, tá? O administrador do fundo, ele ganha na performance, o que a gente chama de carry, tá? O imposto da performance de administrador de hedge fund aqui nos Estados Unidos é sobre ganho de capital, é 15%. E a luta que o governo está tendo é para mudar, para eles pagarem como se fosse receita, que vai dar 37% ou 50%. Então, os caras, o salário deles é pago como ganho de capital, de hedge fund, bilionário. Enquanto que no Brasil a gente está brigando sobre ganho de capital numa coisa tão, né, os patamares são tão maiores, né, ou tão diferentes, que, sabe, a gente não consegue nem discutir sobre ganho de capital de startup no Brasil, enquanto que aqui os caras estão navegando, né, é outro universo. Eu não sei se eu dei uma viajada muito alta aqui, mas... Faz todo sentido, né? O que você falou, faz todo sentido, quer dizer... mas acho que assim, esse modelo, como você falou, às vezes, de estimular o carry, foi uma forma de estimular que se criasse essa indústria, essa economia, entendeu? É uma forma de você fazer com que muitas pessoas, ok, em um momento pode se ajustar, eventualmente, pode-se, mas não começar ao contrário, né? Se você começa daqui no tributar em 50% algo, né? Você já matou na raiz, matou na origem, e aquilo não vai se desenvolver. Esse é um erro, como eu falei, é um erro para mim, claro, né, de você matar no princípio, entendeu? Eu acho que é aí que não é que falta visão, como eu falei, se você conversar com todo mundo, você vai lá, conversa no Congresso, conversa no governo, 99% dizer que é 100%, entende isso, né? Mas na hora H do vamos fazer, aí a coisa pega, o bicho pega, entendeu? Porque, não é bem assim, não podemos fazer bem assim, bem assado por causa disso, por causa daquilo, aí justifica o TCU, porque senão o TCU vem depois, vai falar que violou a lei XYZ, enfim, aí tem milhões de justificativos porque não dá para fazer, entendeu? E, infelizmente, a gente acaba ficando amarrado. Mas, esses são os nossos desafios. E Cássio e Mike, assim, olhando, né, aquela coisa da Bolsa de Valores, né, ela vai... hoje está ruim, né? Mas se a gente olhar o gráfico aí dos últimos 5 anos, ela não está ruim. E a minha pergunta para vocês vocês acham que as políticas públicas têm uma tendência de melhoria, se a gente não olhar os soluços no curto prazo, mas olhar a tendência de evolução no longo prazo, independente dos políticos que assumirem, ou vocês acham que isso não necessariamente é uma verdade? Eu acho que é completamente independente. Se você olhar o longo prazo, todos os governos que a gente passou, de todos os tipos, de esquerda, direita, e você olha a evolução das empresas listadas mais antigas até as mais novas, é totalmente independente, tá? Apesar do que acontece no governo, a criação de valor continua, as pessoas continuam comprando cada vez mais agora, comprando e vendendo ações, né? Então o volume transacionado aumenta, e se você tem um portfólio de growth, né, que você olha para o futuro, senta em cima e deixa rolar, que local web vai valer exponencialmente mais daqui a 10 anos. Uhum. E eu não tô oferecendo aqui local web, tá? Não tô falando para ninguém comprar, mas é o exemplo que me veio na cabeça de um negócio que eu sempre espero. Não importa o que o governo for fazer. Mas vocês acham que vai ficar mais fácil fazer negócio no longo prazo? Tipo, a gente, não tô nem querendo que a gente vire uma Estônia, mas vai ficar mais simples e mais fácil. A tendência é essa, assim, o que você acha, Cássio? Você já está desiludido? Acho que sim. É que eu falei, se você comparar, né, a longo prazo, eu lembro quando eu comecei a empreender, né,
bastante tempo atrás. Era um ambiente, né, totalmente adverso, nosso, por vários motivos, né? Inflação galopante, né? Coisas que eu espero que a gente não volte. Né? Sempre o receio, porque, como você falou, tem as idas e vindas, né? A gente só espera que nenhuma volta, retrocesso, seja um retrocesso que volte, né, tão negativamente quanto a época que a gente tinha de hiperinflação. Não, espero eu que não vamos chegar a esse patamar nunca mais, né? Mas é preocupante, se a inflação batendo 10% ao ano, né, você sabe as consequências que isso vai trazer, né, muito em breve. Então tem que segurar isso e achar uma forma de resolver. Mas, como eu falo, apesar das idas e vindas, se você olhar a curva, né, a tendência de curva, ela é de melhoria cada vez mais, né? Teve coisas, sempre tem, se você pegar qualquer governo que você pegue, tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas que saíram. Pega que, recentemente, aí teve a lei da liberdade econômica, que já teve uma sociedade de avanço, agora tem a gente tem uma lei nova aqui, excelente de desburocratização, que também deram alguns passos importantes. A questão, para mim, não é essa. A questão, assim, que está evoluindo, graças a Deus. A questão é a velocidade dessa evolução, né? Como eu falei já anteriormente. Não está evoluindo na velocidade que poderia e que nós precisamos, porque existe uma janela também. Se você pensa assim, do ponto de vista macro, né, eu fico pensando assim, não sou economista, não sou nada disso, mas olhando assim, macro, o Brasil hoje está naquele momento que eles chamam lá de, agora se a palavra, que é o momento ideal, né, da faixa etária populacional. Né? A gente tem a maior concentração de população economicamente ativa. Em contrapartida, temos 14 milhões de desempregados, né? Então, você fala, estão desperdiçando. Esse é o momento que o Brasil tinha que estar produzindo muito, tinha que estar 100% de emprego para produzir muito, para que para as próximas gerações a gente começasse a criar um colchão, né, de proteção social, de ter uma infraestrutura melhor. Então, a minha preocupação, assim, do ponto de vista macro, é essa. Será que a gente não está perdendo uma janela de oportunidade e necessidade para que a gente tenha um futuro mais, assim, pelo menos com uma perspectiva mais positiva, ou vamos chegar lá na frente, né, e ter um problema grande? Tudo bem, tivemos a reforma da Previdência, por exemplo, que foi muito importante. Se não tivesse aquilo, nós ia ter uma bomba, lógico, para explodir, mas a gente sabe que esse é um problema que vai sempre voltar, né? Então, enfim, o X da questão para mim é essa: a gente consegue evoluir no ritmo que a gente precisa evoluir? Essa é a pergunta que eu não sei a resposta, sendo bem claro, tá? Só tem a preocupação do ponto de vista macro. Agora, como é que falou? Do ponto de vista micro, cara, tá cheio de oportunidade muito boa, entendeu? Como você falou, tem grandes empreendedores fazendo coisas fantásticas, né? Então, no lado micro... Tudo que é setor que a gente olha, né? Não tem um setor que a gente não olhe e fale isso. E assim, a gente não adianta ter ilusão, tá? Eu sempre falo assim, eu já vi muito pessoal falar, não, então eu vou para os Estados Unidos, porque lá tal. Pô, os Estados Unidos, com certeza, o Mike, né, conhece bem, ok, tem muita facilidade. Em compensação, a competição, gente, é 10, se não for 10, é 100 vezes mais acirrada, né? A competição é feroz. Feroz, tem esses desafios? Tem, mas o desafio é igual para todo mundo, entendeu? A dificuldade que você está enfrentando, a sua concorrente está enfrentando também. Então tá igual, a regra do jogo é igual para todo mundo. Então, vamos jogar bola, tocar barco e aproveitar essas oportunidades que a gente tem aqui, porque quem souber executar bem, cara, vai gerar muito resultado. Legal. Eu concordo. Eu acho que eu costumo dizer que são problemas de gravidade, né? Que assim, todo mundo é submetido à lei da gravidade. Então, não tem por que reclamar se está todo mundo no mesmo barco. Bom, olha só, a gente fez um paralelo interessante aqui do que deve acontecer, e pelo que eu estou sentindo aqui, somos todos bullish do futuro, todos apostamos bastante no que vem pela frente, né? A minha sensação é que a gente não faz ideia do que vem por aí inteiro. O pessoal não está preparado para o que vem por aí. Vai ser uma revolução nos próximos anos, e a lista lá dos bilionários brasileiros vai se transformar. Já começou, né, Mike? Mas vai se transformar completamente. A gente estava falando disso outro dia, né, Pedro, dos jovens bilionários aí que abriram capital, empresas que abriram capital recentemente. Tinha uma de tecnologia, acho que eram 30 nomes, se eu não me engano, o pessoal em média 37 anos, alguma coisa assim,
E o resto era tudo empresa tradicional, né? Brick and mortar. Eu acho que essa lista da Forbes daqui a uns 5 anos, talvez, vai ser o contrário. Vai ter mais tecnologia e menos empresa tradicional. Assim como é aqui, né? Nos Estados Unidos já está assim. Olhar aí. E a bolsa também, né? Aqui o que carrega a bolsa é tecnologia. E eu acho que não vai parar tão cedo. Não vai. Não vai, muito pelo contrário, né? Então a gente é super bullish, a gente acredita muito, né? É isso aí, continuar. Mas assim, se eu puder, já que para devagar aqui, vamos devagar um pouco, indo mais para o futuro, eu falo assim também, gente. Para mim tem 2 tecnologias que elas vão ser totalmente disruptivas para a sua vida, né? Sua vida no sentido amplo, né? Eu falo assim, primeiro uma tecnologia de energia, que para mim a que seria mais disruptiva seria a fusão nuclear, né? Por quê? Porque você pode ter energia abundante e a um custo, né, quase tendendo a zero, né, ao longo do tempo. E limpa. E segundo, a inteligência artificial, que eu acredito, posso estar errado, mas também que atingindo-se, hoje estava num artigo bem interessante falando aí do que os caras estão projetando aqui de fazer wafer de silício estaqueados em 3D com comunicação óptica, negócio bem doidão, mas cara, que isso, se a pessoa fizer, reproduz o cérebro humano, né? Só que o cérebro humano é que vai rodar 10 mil vezes mais rápido, né? Então você imagina o potencial dessas tecnologias. Eu falo, aquela história, eu tenho convicção que um dia vai acontecer, não sei quando, espero que esteja vivo até lá para ver, né? Como eu falei, eu tenho curiosidade de ver, porque essa é uma disrupção do mundo, porque eu falo, aí chegamos no estágio máximo lá do famoso, lá, acho que é 6Ds, né? Que o Peter Diamandis fala, que é da desmaterialização e da desmonetização, né? Aí todos esses assuntos que a gente discute hoje sobre economia, sobre, enfim, disponibilidade de recursos e tal, a conversa vai ser outra, né? Vai ser como é que a gente, talvez a discussão que a gente já tem hoje, mas que considero ser muito mais relevante, é como é que eu não acabo com o meu planeta, né? Como é que a gente mantém, ou fazer uma de Elon Musk, vamos para outro planeta que aqui não vai dar mais. Então, enfim, para viajar um pouquinho aqui na maionese, mas enfim. Eu achei ótima essa viagem aí, Cássio. Eu acho que essa é uma boa viagem para a gente encerrar nosso episódio aqui de hoje. A gente cobriu vários pontos que eu acho super interessantes e eu acho que é legal, às vezes, assim, quem está nos ouvindo parar um pouco para pensar no que está acontecendo, porque não está acontecendo de maneira tão óbvia algumas coisas, mas o que vai acontecer nos próximos anos vai ter uma verdadeira revolução aqui no nosso mercado. E a gente quer estar no meio dessa revolução, né? Isso é a única certeza que a gente aqui tem, né? A gente quer estar bem no epicentro dessa revolução. Então, com isso, quero agradecer os nossos convidados aqui já de hoje, né? Desse bate-papo aleatório. Cássio, que esse seja o primeiro de muitas participações suas aqui no Growthaholics. Prazer, Pedro. Super bacana o papo, muito bom. Espero que a gente tenha aí contribuído aí um pouquinho para todo mundo aí que segue o Growthaholics em ter um pouquinho de perspectiva positiva, que esse é o recado final, né? De que não falta oportunidade para fazer muita coisa bacana. Vamos fazer juntos. É isso aí. E perspectiva positiva é o que a gente tem de sobra, né, Mike? Valeu pela sua participação novamente. Sempre positivo, sempre olhando para o futuro com confiança. Boa, obrigado, Cássio. Obrigado pela visita aqui hoje e Pedro também. Fechado. Valeu, galera. E agradeço você que está nos ouvindo. Se você gosta desses episódios aqui mais aleatórios, manda uma mensagem para podcast@goace.vc. A gente está encerrando a nossa temporada aqui desses episódios adicionais e a gente quer saber o seu feedback. Você gosta? Manda uma mensagem para a gente e, obviamente, compartilha com as suas redes. Até a próxima.